Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 27, seção 8, O Herói do Sonho. Antes da leitura, a gente vai fazer uma meditação, que é uma meditação da lição de hoje. Então, eu convido vocês, quem está em casa, não pula a meditação, quem vai assistir depois, quem não está assistindo ao vivo. Então, não pula, porque essa meditação é muito importante para a gente poder se conectar com a nossa essência. Então, já vai sentando, já vai se aquietando, fechando seus olhos, que eu já vou colocar a meditação para a gente fazer aqui, tá? Vamos nos sentando confortavelmente. Vamos nos conectando com a nossa respiração. Inspira bem profundo e expira. Inspira novamente e expira. Vai se conectando com a sua respiração e deixando todos os pensamentos, julgamentos, deixando tudo que nos atrapalha a nos conectar com a nossa fonte. Todos os pensamentos equivocados vão sendo desconectados nesse instante. Inspira, expira, sinta o contato do seu corpo com a superfície onde ele está apoiado e relaxe profundamente para que possamos nos desconectar desse plano ilusório. Pai, não conhecemos o caminho para ti, mas chamamos e tu nos respondeste. Não interferiremos. Os caminhos da salvação não são os nossos, pois pertencem a ti, e é em ti que procuramos por eles. Nossas mãos estão abertas para receberem as tuas dádivas. Não temos pensamentos separados de ti e não alimentamos crenças a respeito do que somos ou de quem nos criou. O caminho que queremos encontrar e seguir é o teu, e pedimos apenas que a tua vontade, que é também a nossa, seja feita em nós e no mundo, para que ele se torne uma parte do céu agora. Amém. E agora nós vamos deixando este plano ilusório. Vamos nos imaginar subindo uma longa escada. E nós vamos subindo, 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 cada vez mais alto e mais longe. Vamos subindo mais um pouco, até adentrarmos num espaço completamente claro, um espaço iluminado. E neste espaço disponibilizamos a nossa mente para sentir a vontade do Pai, que é a mesma vontade nossa. E eu vou te dar alguns minutos para que você sinta essa vontade.
a única vontade que compartilhamos com nosso Pai, que é a vontade do amor, da totalidade, da unidade. Hoje, ultrapassamos as ilusões ao buscarmos alcançar o que é verdadeiro em nós e sentirmos a sua ternura que envolve todas as coisas, o seu amor que nos conhece tão perfeitos como Ele mesmo e o seu modo de ver, que é a dádiva que nos é concedida pelo seu amor. Hoje, aprendemos o caminho. É tão seguro quanto o próprio amor ao qual nos transporta, pois a tua simplicidade evita as armadilhas que as tolas acrobacias do aparente raciocínio do mundo só servem para esconder. Faze simplesmente isto. Aquieta-te e deixa de lado todos os pensamentos sobre o que és e o que Deus é, todos os conceitos que aprendeste sobre o mundo, todas as imagens que tens de ti mesmo. Esvazia a tua mente de tudo o que ela pensa ser verdadeiro ou falso, bom ou mal, de todo pensamento que julga digno e de todas as ideias das quais se envergonha. Não retenhas nada, não tragas contigo nenhum pensamento que o passado tenha te ensinado e nenhuma crença que tenhas aprendido com qualquer coisa anteriormente. Esquece-te deste mundo, esquece-te deste curso e vem com as mãos totalmente vazias ao teu Deus. Sinto o amor de Deus dentro de mim agora. E nesse instante, nossa mente é limpa de tudo o que parece ser passado, de tudo o que parece que eu pensava que eu era. Estou em conexão completa com a fonte.
Essa é a minha vontade e essa é a vontade do nosso Pai. Deixo agora de lado todas as dúvidas de quem eu sou. Agora eu sei quem eu realmente sou. Eu e o Pai somos um. Essa é a lembrança, essa é a memória. Fazer isto em memória de mim. Essa é a mente real, essa é a mente de Cristo. Essa é a mente que vamos levar para a nossa experiência no nosso dia a dia. E vamos agora, voltando por essa escada onde nós subimos, agora nós vamos descê-la. Pode ir descendo, 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 sabendo que essa mente é a nossa mente e ela desce conosco. Vamos descendo, 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 até que estamos agora em conexão com esse plano, porém a nossa mente continua a mesma mente de Deus. Vamos mexendo nossas mãos, mexendo nossos pés, nosso pescoço e devagar abrindo os nossos olhos. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui para a gente já começar. Olá, pessoal. Vamos começar então a leitura do que nós nos propusemos a estudar hoje. Mas antes de começar, eu quero responder uma pergunta que foi feita e que pode ser que seja a dúvida de várias pessoas. A pessoa me perguntou sobre o último estudo que a gente fez sobre a reencarnação. Então, ela perguntou: eu falei sobre Jesus ter morrido por nós e depois eu falei que Jesus não nasceu e não morreu. E ela ficou em dúvida, porque parece que teve uma ambiguidade. Então, eu gostaria de responder para todos que têm essa dúvida, que nesse curso a gente tem o que ele chama de confusão de níveis. Às vezes eu estou falando em um nível e você está entendendo no outro nível. Jesus não nasceu e não morreu em única instância, em última instância, igual nós também. Não nascemos e não morremos, porque em última instância o filho nunca se separou do pai para viver uma vida no mundo. Já na instância da separação, quando a gente fala nesse nível, parece que eu nasci, que eu vivo num corpo, que eu vou morrer, que eu tenho uma vida aqui. Então, quando a gente fala, eu não nasci e não morri, eu nunca nasci e nunca morri, Jesus nunca nasceu, nunca morreu, é em única instância. Em única instância, nada aconteceu. Só esse instante é real. E esse instante, nós estamos na mente de Deus, na totalidade. Então, essa foi a dúvida. Até se o pessoal tiver dúvida, né, quiser colocar no chat, né, quem não está aqui. E o pessoal aqui, nós vamos ler, esse capítulo ele é grande, talvez a gente não consiga fazer tudo hoje, então a gente faz até uma parte, qualquer coisa a gente se reúne na quinta-feira e faz a outra parte. E se ficarem dúvidas, também a gente pode parar e depois responder, para não ficar muito extenso. Tá? E depois a gente coloca lá na... A gente pode até um dia fazer perguntas e respostas, né? Tudo a gente vai vendo como faz. Mas hoje, agora, nós vamos começar a leitura do capítulo 27, A Cura do Sonho, seção 8, O Herói, entre aspas, do Sonho. Vamos lá. O corpo é a figura central no sonhar do mundo. Não há sonho sem ele.
e nem ele existe sem o sonho no qual age como se fosse uma pessoa que se vê e na qual se acredita. Ele ocupa o lugar central em todos os sonhos, que contam a história de como ele foi feito por outros corpos, nasceu para o mundo do lado de fora, vive um pouco e depois morre para ser unido no pó a outros corpos que morrem como ele. No pequeno espaço de tempo que lhe é dado viver, ele busca outros corpos para serem seus amigos e seus inimigos. A sua segurança é a sua preocupação principal. O seu conforto é a regra que o guia. Ele procura buscar prazer e evitar as coisas que poderiam feri-lo. Acima de tudo, procura ensinar a si mesmo que as suas dores e alegrias são diferentes e que pode distinguir umas das outras. Então, aqui ele começa a falar da nossa vida dentro da ilusão. A gente tem certeza que é um corpo que nasceu, que é da família tal, que é casado com fulano, trabalha em tal lugar. A gente tem essa certeza. Aliás, eu acho que 99,9999% das pessoas que vivem aqui têm certeza que são esse corpo, que essa é a realidade deles. Então, ele é o central de todos os, ele é o personagem principal. E tem uma coisa aqui nesse parágrafo que ele coloca, ó, ele procura buscar prazer e evitar as coisas que poderiam feri-lo. Isso aqui é uma chave, porque isso aqui é a chave de todo o conflito. Todos aqui procuram o seu prazer e evitam aquilo que não é bom. E aí que está o conflito, porque o que é bom para mim pode não ser bom para você. E eu quero fazer o que é bom para mim e fugir do que não. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Nossa, tem tanto exemplo. Tem exemplo de mãe e filho, onde a mãe quer que o filho estude, seja um bom profissional, tenha uma boa situação financeira. Já o filho, ele não quer isso. Tem muitos filhos aí que preferem entrar nas drogas, bebedeira. E para ele, isso é uma beleza. E a mãe, para ela, é horrível. Mas para o filho, não. O filho quer uma vida boa, eu quero divertir, eu quero uma diversão. Por exemplo, também, marido e mulher. Eu gosto de conversar, eu gosto de sentar, conversar. O marido não gosta, ele gosta de ficar quieto. E aí começam as brigas. Mas por que você não fala comigo? Eu só quero ficar quieto. E, gente, são tantos exemplos assim no serviço. O patrão quer que você venda, que você dê resultado, te cobra. E você, esse chefe é um saco. Ele fica me cobrando, pedindo para eu fazer as coisas. Então, assim, cada um vai ter o que é bom para mim, mas não é bom para você. Então, assim, nossos conflitos vêm tudo disso. Eu dei o exemplo aqui do filho, né? Que é uma coisa até aqui na minha família, né? Aconteceu que a mãe sonha, né? Com o filho perfeito, o filho maravilhoso. E o filho entrou para as drogas. Então, mas para ele, é a vida que ele quis. Ele quis. E para ela, só gerou sofrimento. Né? Então, assim, e a gente não entende o lado do outro, né? A gente não consegue entender. É claro que aqui eu estou dando um exemplo bem estrondoso, né? Mas nenhuma mãe quer isso para o filho. Mas, gente, o filho, ele não pensa nisso. Ele está pensando do lado dele também. Para ele, aquilo é vida. O vício, aquele que se vicia, nossa, e é sofrido, né, para a família toda, mas para ele é aquilo que faz bem para ele. E o que a gente faz? Né? A família ajuda, claro, mas cada um vai ter o seu, o que é bom
O que é bom para mim, o que não é bom para mim, é bom para você. E a gente começa essa discussão. E vamos lá, deixa eu ver o que mais eu posso falar dessa parte. Vamos para o parágrafo 2. O sonhar do mundo toma muitas formas, porque o corpo busca de muitos modos provar que é autônomo e real. Ele coloca sobre si mesmo coisas que comprou com pequenos discos de metal e tiras de papel, que o mundo proclama como valiosas e reais. Trabalha para consegui-las, fazendo coisas sem sentido, e as joga fora em troca de coisas sem sentido, das quais ele não precisa e nem mesmo quer. Ele emprega outros corpos de modo que eles o protejam e coleciona ainda mais coisas sem sentido, que possa chamar de suas. Ele olha em volta procurando corpos especiais que possam compartilhar seu sonho. Às vezes sonha que é um conquistador de corpos mais fracos do que ele. Mas em algumas fases do sonho, ele é o escravo de outros corpos que querem feri-lo e torturá-lo. Esse parágrafo aqui dá para a gente comparar, né? Ele fala de fases do sonho. Gente, é como um jogo. Essa vida é igual um jogo. A gente tem as fases que a gente passa. E tudo a gente faz para o corpo. Então, eu vou trabalhar para conseguir, aqui ele chama de tiras de metal, né? A gente vive para isso, a gente vive achando que a gente é isso. Aqui a nossa meta é ser um bom profissional, é ganhar muito dinheiro. Aqui no mundo, a gente só tem metas para o corpo, porque a gente tem muita certeza de ser esse corpo. E tem algumas fases aqui, ó, tem fase do sonho que ele é o escravo de outros corpos, que querem feri-lo e torturá-lo. Então, assim, vai ter fase aqui que ele vai ter que fazer coisas para os outros. Então, a vida é igual um jogo. A vida ilusória é um joguinho. E nós vamos ver aqui quem que comanda esse jogo, né? Que fala que a virada de chave é você saber quem que está comandando o jogo. Porque senão, nós vamos ser só meros inconscientes, vivendo aqui igualzinho marionete. Né? 3. A série de aventuras do corpo, da hora do nascimento até a morte, é o tema de todos os sonhos do mundo, que o mundo jamais teve. Quando ele usa essa palavra jamais, então, ó, a série de aventuras do corpo, da hora do nascimento até a morte, é o tema de todos os sonhos que o mundo jamais teve. Então, toda vez que ele usar essa palavra jamais, é porque nunca foi real. Então, ele fala, o mundo jamais teve, mas aqui a gente pensa que a gente nasce e que a gente morre. Então, esse é o tema dos sonhos aqui, desse personagem que nasceu e um dia vai morrer. O herói desse sonho nunca vai mudar, e nem o seu propósito. Embora o sonho propriamente dito tome muitas formas e pareça mostrar uma grande variedade de locais e de eventos em que seu herói se encontra, o sonho tem apenas um propósito, ensinado de muitas formas. Esta única lição é o que ele tenta ensinar uma e outra vez e mais uma vez. Que ele é causa e não efeito. E tu és o seu efeito e não pode ser a sua causa. Então, vamos lá. Esse sonho aqui, ele quer te ensinar que é aqui que está a causa de tudo. É como se a gente vivesse dentro de uma bolha e achasse que isso é o que causa. Nós aqui, como corpo, somos só um efeito desse mundo, dessa bolha. Então, a gente está preso numa bolha, achando que aqui o mundo é a causa e nós somos só um efeito, só uma marionete aqui. Mas isso aqui é o que o mundo quer nos dizer, tá? Mas não é isso. Vamos ver aqui a verdade, né? Assim, tu não és o sonhador, mas o sonho. Aqui ele está falando da ilusão ainda, tá? E assim vagas em vão, entras e sais de lugares e acontecimentos que ele inventa. Que isso é tudo que o corpo faz, é verdade. Pois ele não é senão uma figura em um sonho. Então aqui parece que a gente só é essa marionete mesmo, que fica, anda para lá, anda para cá, faz um acontecimento, tem uma coisa boa, tem uma coisa ruim. Parece que a gente é só isso, né? Parece que só isso que é vida. Quando a gente está inconsciente da nossa realidade, a gente pensa que é isso aqui. Antes da gente
começar a acordar, a gente pensa que isso é tudo, que isso é vida. Mas quem reage às figuras em um sonho, a não ser que as veja como reais, então o único modo da gente reagir aqui dentro é achando que isso aqui é a realidade. O único modo que alguém te ofende, é automático você contra-atacar. No piloto automático, a gente vê isso como real. Por isso que a gente reage. Se chega uma pessoa do seu convívio aí e briga com você e xinga você, na mesma hora você tenta se defender. Você fala, não, mas eu não fiz isso de propósito. Você tem que entender meu lado. A gente já quer se defender. Gente, é automático. A gente vive num piloto automático aqui. Se a gente não tiver essa consciência de sair, de relembrar, né? Então, vamos lá. Ó, mas quem reage às figuras em um sonho, a não ser que a veja como reais? No instante em que ele as vê como são, no instante em que ele sabe o que realmente são, elas não mais têm efeito sobre ele, porque compreende que foi ele que lhes deu os seus efeitos, pelo fato de as causar e fazer com que parecessem reais. Então, aqui ele já está começando a colocar a gente para tomar as rédeas. No momento que a gente vê esse mundo exatamente como ele é, ele já não tem mais efeito. Por quê? A gente vai começar a compreender quem causou, que o mundo não é causa, e a gente, aqui como corpos, não somos efeitos. Aqui ele ainda vai nos levar para esse lado. Vamos lendo aqui que a gente vai entender. Quanto estás disposto a escapar dos efeitos de todos os sonhos que o mundo jamais teve? Agora ele começa a nos chamar. Até aqui ele falou da separação. Até aqui ele deu para a gente uma ideia do que nós somos aqui dentro do mundo. Do que a gente corre atrás, né? E o que nós somos aqui dentro. Então, quanto estás disposto? Qual a nossa disponibilidade para poder sair disso? Para ver aquela frase, né, que a Ellen fala lá. Tem que haver um outro jeito. Quanto eu estou disposto a saber que tem que haver um outro jeito de olhar para tudo isso daqui? É teu desejo que nenhum sonho apareça como a causa daquilo que fazes? Realmente a gente deseja isso? A gente deseja desapegar dos nossos apegos? A gente deseja largar. Você lembra uma passagem da Bíblia? Não sei se vocês lembram, que tinha. Jesus falou para o rapaz assim: vai lá, vende tudo que você tem e me segue. E ele falou: ai, mestre, mas eu tenho muito bem. E Jesus está falando exatamente isso aqui, ó. Não era para sair vendendo as coisas. Era quanto que você está disposto a me seguir, a soltar os apegos, a soltar tudo aqui nesse mundo, porque tudo aqui nesse mundo não é real. Mas olhar para esse mundo do jeito que Jesus olhou. Quanto que nós estamos dispostos? Então aqui ele está falando isso. É teu desejo que nenhum sonho apareça como a causa daquilo que fazes? Então vamos simplesmente olhar para o início do sonho, pois a parte que tu vês não é senão a segunda parte, cuja causa está na primeira. Então daqui de dentro, eu estava até falando agora, explicando aquela parte de enxergar as coisas em dois níveis, né? Daqui de dentro desse nível, a gente só enxerga com os olhos da separação. Dentro desse nível, a gente não consegue ver. Se a gente continuar nessa segunda parte do sonho, a gente não vai conseguir ver a realidade, porque aqui dentro está tudo invertido. Então tem que ter essa disponibilidade, o quanto eu estou disposta a realmente querer só isso, querer ver a verdade em tudo. Então, se a gente realmente está disposto, a gente vai ter que parar de olhar aqui para a segunda parte e ele vai mostrar onde que está a causa agora para nós. A causa não está aqui no mundo. Então, quando a gente joga fora, eu tô assim por causa da pessoa que falou isso para mim, eu tô assim porque meu filho tá usando droga, eu tô mal, eu tô isso, tô... Não, isso aqui é só a bolha para você ficar preso e não sair, porque você vai ficar preso nas coisas desse mundo. Você não vai saber que o seu filho, em unidade, é o mesmo ser que você. E quando a gente olha com a unidade para ele,
o amor é outro. Tudo muda quando a gente consegue olhar com esses olhos. O amor do mundo, ele é apego. Você quer que o filho faça o que você deseja. Você olhar para ele com os olhos de Cristo é outro significado. Então, assim, ele vai nos levar agora para a causa real. Ninguém que esteja dormindo e sonhando no mundo se lembra de seu ataque a si mesmo. A gente não lembra, porque aqui a gente está envolvido com a separação. A gente não lembra de onde veio essa causa. Ninguém acredita que houve, de fato, um tempo em que ele nada conhecia de um corpo e nunca poderia ter concebido esse mundo como algo real. Aqui, as lições, elas nos levam a fazer esse deslocamento aqui. A gente sair da separação, de ver de dentro da separação e ver de fora. Aqui ele vai nos ensinar a ver do lado de fora. É claro, gente, aqui a gente fala assim, aqui mais uma confusão de níveis. Ó. Às vezes a gente conversa aqui, eu falo, gente, a gente tem que ver de fora. Ah, mas não é uma coisa só? Dentro da separação, tá vendo? A gente parece toda hora que separa, né? Mas não. Aqui, nesse nível, a gente conversa assim, a gente fala, tenho dentro, tenho fora. Mas a mente é uma só. Então, nós vamos aqui nos exercitar para olhar tudo com os olhos de uma mente una. Ninguém acredita que houve de fato um tempo em que ele nada conhecia de um corpo e nunca poderia ter concebido esse mundo como algo real. Ele imediatamente teria visto que essas ideias são uma única ilusão, ridículas demais para qualquer coisa, exceto o riso que as despede. Eu fiz uma meditação, depois eu vou postar, que eu falei disso daqui, ó. Se na hora que eu houve aquela diminuta ideia, a gente pode exercitar isso daqui agora. Em vez de eu falar, acreditei na separação, nesse único instante eu posso dizer, não, eu posso rir dessa ideia e falar, como acreditar nisso? Isso é um absurdo. O filho nunca se separa do pai, é uma unidade, não tem como. Então, se ninguém acredita, a gente não acredita aqui que a gente está em Deus, em unidade, a gente não acredita. Porque se a gente acreditasse nisso, olha o que ele fala, ele nunca poderia ter concebido esse mundo como algo real. Ele imediatamente teria visto que essas ideias são uma única ilusão. Se nesse instante, gente, isso aqui ele está falando desse instante, o instante da separação, ele não aconteceu há 3 bilhões de, não sei quantos trilhões de anos atrás. O momento da separação, ele aconteceu agora, porque não tem outro momento. Então, é agora que eu acreditei, e é agora que eu deixo de acreditar. Então, isso aqui ele está chamando a gente para esse instante santo. Imediatamente, a gente veria isso como ilusão, quando eu aceito realmente, nesse instante, que como que pode o filho se separar do pai? Não, não é possível. Aí ele fala que a gente vai rir, né? É aqui que o filho esqueceu de rir. O filho esqueceu de rir porque ele acreditou. No mesmo instante que ele sabe que ele não se separou, ele se lembra. E aqui ele fala, ele ri. Ele fala, como que eu pude acreditar nisso? Mas olha o que ele fala. Como elas parecem sérias agora. Como que, acreditando na ideia de separação, como isso parece sério? Como as coisas parecem reais? Como parece mesmo que eu estou com um filho que está passando problemas? Como isso parece real? E ninguém é capaz de se lembrar do tempo em que teriam sido recebidas com riso e descrença, sabendo que isso é só um roteiro, que tudo que acontece aqui, ele está aqui para o perdão, para você relembrar que nada aconteceu nesse único instante. Podemos nos lembrar disso se apenas olharmos diretamente para o que as causou. Então veremos justificativas para o riso e não uma causa para o medo. Nesse instante, onde a gente se lembra e olha diretamente para o que as causou, que foi um pensamento, e eu corrijo esse pensamento. Aí
tem causa para o riso. Aí você vê que aquele filho que está te dando aquele trabalho, você fala, nem ele, nada se separou. E aqui na forma, vai ajudar o filho, vai levar para uma clínica, vai fazer o que tiver que fazer. Mas desse lugar, gente, é outro lugar. Não é um lugar que ele está errado, que ele não devia ter feito. É outro lugar, lugar de amor, é onde você une esse filho, essa mãe, esse todo, esse médico. Tudo se reúne na mesma mente. Ai, ai, eu não sei como é que vocês sentem, mas eu fico tão feliz de que isso aqui não é real. Eu me lembro de rir. Ai, que maravilha. Agora vamos lá. Parágrafo 6. Vamos devolver ao sonhador o sonho que ele deu aos outros, percebendo-o como algo separado de si mesmo e feito para ele. Na eternidade, onde tudo é um, introduziu-se uma ideia diminuta e louca, da qual o Filho de Deus não se lembrou de rir. Ai, ai, lindo. Porque, gente, não ouve. Ah, depois eu leio aqui, viu, Márcia? Eu vou terminar de ler aqui. Em seu esquecimento, esse pensamento passou a ser uma ideia séria, capaz de ser realizada e de ter efeitos reais. Então, nesse mínimo esquecimento, que ele não se lembrou de rir, ele não se lembrou de ver, não foi possível. Nesse mísero instante, ele começou a ver isso aqui tudo como sério, capaz de ser realizado e de ter efeitos reais. Juntos, olha só que lindo, juntos nós podemos rir dessas duas coisas, fazendo-as desaparecer. E podemos compreender que o tempo não pode invadir a eternidade. É uma piada pensar que o tempo pode vir a lograr a eternidade, que significa que o tempo não existe. O tempo não muda a eternidade. O instante santo, a ideia de separação, o instante santo resolve agora essa ideia. Nesse momento, nesse único, a eternidade é um instante santo, é o único instante que existe. Não tem bilhões, trilhões de vidas, de anos que passou, não passou nada. É uma memória que acontece agora, nesse instante. Uma intemporalidade na qual o tempo torna-se real. Uma parte de Deus que pode atacar a si mesma. Um irmão separado como um inimigo. Uma mente dentro de um corpo. São todas formas circulares, cujo fim tem início no seu começo, terminando na sua causa. É uma roda que a gente vai girando, girando, vai acreditando, vai acreditando. O mundo que vês retrata exatamente o que pensaste que fizeste, exceto que agora pensas que o que fizeste está sendo feito a ti. A culpa pelo que pensaste está sendo colocada fora de ti e sobre um mundo culpado que sonha os teus sonhos e pensa os teus pensamentos em seu lugar. Então, ó, tudo aqui que aconteceu, né, que não aconteceu, que não teve. Vamos voltar lá para aquela louca e diminuta ideia. Uma louca e diminuta ideia que, nesse instante, onde houve essa louca e diminuta ideia, o que que eu pensei? Nossa, me separei. O que que eu fiz? E o que que a gente faz? Projeta o medo, projeta a culpa. Isso é na mente. E quando já chega aqui em nós, na forma, a gente reapresenta, a gente revive esse sonho a todo instante que joga a projeção, que fala que o que eu estou sentindo está fora, que tudo é culpa daquilo que está fora. Você percebe que isso está lá na mente, não está aqui. Por isso que a gente tem que ver, ele nos chama para reconhecer onde está a causa. A causa não é o mundo, a causa está no pensamento de separação. Então, tudo que eu sinto aqui, que eu projeto, não está em mim nem no outro.
está num pensamento. Então, a correção é feita na mente. Eu corrijo a ideia de separação. Eu vou direto na fonte onde foi imaginado. Nada que a gente fizer na forma não vai corrigir. E é isso que ele fala. Ele fala que o mundo que vês retrata o que pensaste que fizeste. Então eu pensei que eu me separei na mente. Lá é a primeira parte do sonho, onde eu pensei separação. Vamos usar um símbolo aqui, ó. Eu estava, tá dando para ver minha mão aí? Eu estava total na fonte. Eu era a totalidade com a fonte. Eu sempre fui uma louca e diminuta ideia, um momento de deslize, assim, posso me separar? É como se eu tivesse virado tudo de cabeça para baixo e pensado invertido. E nesse momento, parece que agora tudo ficou separado. Parece que agora eu sou um, o outro é o outro. Agora tem trilhões de matéria que é reino animal, vegetal, mineral, é tudo. Mas isso foi só uma ideia que durou um instante na eternidade. Então, toda vez, gente, que você tiver sido ofendido, se sentindo magoado com o outro, lembra, nunca está no outro. Isso aqui a gente só está representando o que aconteceu aqui, ó, na mente. A gente só está representando um instante de delusão ali que a gente teve, que pensou que podia inverter o negócio aqui e ficar aqui, ó. Aqui que gerou essa culpa, essa projeção. Não foi aqui. Aqui é o sonho. Isso aqui é a bolha. A correção não está dentro da bolha. Se eu continuar tentando corrigir o erro aqui dentro, eu vou entrar nessa confusão de níveis. O erro é corrigido na mente. A gente precisa voltar o nosso pensamento. É o treino do curso. O tempo todo. Volta a ideia de separação e lembra que ela nunca existiu. E só podemos nesse instante santo que a gente reconhece que ela nunca existiu, e dessa ideia. Vamos lá. Exceto que agora pensas que o que fizeste está sendo feito a ti. Eu penso que eu me separei. Agora eu penso que é o meu irmão. Agora aqui na segunda parte do sonho, eu penso que é o meu irmão que está me atacando. Eu penso que o negócio é entre nós. Eu penso que eu tenho que perdoar é o outro. Sendo que o perdão não é o outro. O perdão é lembrar que não houve outro, não houve esse pensamento. A culpa pelo que pensaste está sendo colocada fora de ti e sobre um mundo culpado que sonha os teus sonhos e pensa os teus pensamentos em teu lugar. Ele traz a sua vingança, não a tua. É a vingança da mente que pensou separação. Ele te mantém estreitamente confinado dentro de um corpo que ele pune devido a todas as coisas pecaminosas que o corpo faz dentro do sonho do mundo. Tu não tens poder para fazer com que o corpo pare com seus feitos maus, porque não o fizeste e não és capaz de controlar as suas ações, nem o seu propósito, nem o seu destino. Nós aqui não temos como controlar. Aqui nós somos controlados por uma mente. Dentro da separação, gente, não tem condição. Aqui a gente vive na inconsciência. Somos só um fantoche dessa mente aqui, ó, que vai fazendo um contra o outro, um jogando contra o outro. Eu quero esse, o outro quer aquilo. Aqui dentro da separação, não tem saída. Ó, parágrafo 8. O mundo nada faz se não demonstrar uma antiga verdade. Acreditarás que os outros fazem a ti o que pensas que fizeste a eles. Mas, uma vez que tiveres embarcado na delusão de os culpar, não verás a causa do que fazem, porque queres que a culpa caia sobre eles. Como é infantil o petulante mecanismo de manter a tua inocência, empurrando a culpa para fora de ti, sem jamais deixar que ela se vá.
Não é fácil perceber a brincadeira quando em tudo à tua volta os teus olhos contemplam as pesadas consequências da culpa, mas sem as suas causas insignificantes. Sem a causa, os efeitos parecem sérios e tristes de fato, mas são apenas decorrências, e é a sua causa que não decorre de nada e não passa de uma brincadeira. Então vê que ele passa o tempo todo aqui falando que não está aqui. Não adianta. Tem uma parte que ele fala do livro, não adianta buscar fora de ti mesmo. Não adianta. Aqui você não percebe a brincadeira, porque aqui tudo é empurrado para fora, tudo é jogado para fora, tudo está no outro. Nós só precisamos voltar à causa. 9. O Espírito Santo percebe a causa. Então, para onde que a gente tem que correr? Para a nossa mente corrigida. O Espírito Santo percebe a causa, rindo gentilmente, e não olha os efeitos. De que outra maneira poderia ele corrigir o teu erro, já que absolutamente não olhaste para a causa? Ele pede que tu lhe tragas cada efeito terrível, para que possam olhar juntos para a sua causa tola e possas rir um pouco com ele. Tu julgas os efeitos, mas ele julgou a causa. E através do julgamento do Espírito Santo, os efeitos são removidos. Talvez venhas em lágrimas, mas ouve-o dizer: meu irmão, filho santo de Deus, contempla o teu sonho vão, no qual isso poderia ocorrer, e deixarás o instante santo com o teu riso e o do teu irmão unido ao seu. Então vamos voltar aqui, gente, ó. Que aqui, isso daqui é o que a gente fala de entregar o Espírito Santo. Né? Quantas vezes a gente escuta, eu vou entregar ao Espírito Santo essa situação que eu estou passando. Por que que a gente vai entregar? O que é o Espírito Santo? O que é entregar para o Espírito Santo? É reconhecer na mente, ali como a gente subiu aquela escadinha, reconhecer na sua própria mente, porque o Espírito Santo é a sua mente corrigida quando você acessa essa mente. Então, entregar o Espírito Santo é olhar através dos olhos dele, dos olhos de Cristo. E quando você olha através dos olhos de Cristo, você para de olhar para o mundo, para a ilusão. Aí ele vai te levar a olhar na causa, que é o pensamento de separação. Então, ele vai olhar a causa e não os efeitos. O efeito é você da realidade aqui, quando você olha para os efeitos. Você fala, realmente, está acontecendo, está me fazendo sofrer. Mas olha com ele, que é, vá até a sua mente corrigida. E olha para o pensamento de separação. Nesse instante. Nesse instante. O que você pode fazer nesse instante? Lembrar. Ele vai te lembrar disso. Porque nós julgamos os efeitos, mas ele julgou a causa que nunca ocorreu. Ele olha o pensamento de separação e fala. Como é que ele fala aqui? Meu irmão, filho santo de Deus, contempla o teu sonho vão, no qual isso poderia ocorrer. Olha, o sonho que você fez não é real. É só um sonho. Acorda. Isso é um instante santo. É a gente se unir na mente ao Espírito Santo e relembrar que isso não foi possível. E é desse lugar que a gente resolve tudo na separação. Tudo olhando desse lugar, onde nunca foi possível. Parágrafo 10. O segredo da salvação é apenas este. Tu estás fazendo isto a ti mesmo. Gente, não tem dois. Tem uma parte do livro que ele fala que quando eu aponto uma faca, uma espada, pro irmão, essa espada está apontada para minha cabeça. Porque quando eu olho o outro lá, eu estou vendo o que está aqui, não o que está lá. Então a faca está aqui. Então quando eu ataco o outro,
É aqui que vê o erro. Lá. Então a faca está apontada para nós, porque só nós fazemos isso a nós mesmos. Então, esse é o segredo da salvação. Tu estás fazendo isso a ti mesmo. Seja qual for a forma do ataque, isso ainda é verdadeiro. Seja quem for que se coloque no papel do inimigo e do agressor, isso ainda é verdade. Seja o que for que pareça ser a causa de qualquer dor ou sofrimento que sinta, isso ainda é verdadeiro. Pois não reagirias de forma alguma a figuras de um sonho se soubesses que estava sonhando. Que elas sejam tão odientas e más quanto puderem, não poderiam ter nenhum efeito sobre ti, a não ser que tenhas fracassado em reconhecer que esse é o teu sonho, a não ser que a gente tenha dado realidade. Então, qualquer problema que a gente está passando, seja de saúde, seja com filhos, qualquer problema, o que a gente fez? A gente está dando poder, a gente está dizendo que é realmente real. Se eu reconheço tudo que está acontecendo aqui como real, isso vai ter muito poder sobre mim. Mas ele fala, você só fracassou em reconhecer que esse é o teu sonho. Então, volta para a mente. Não resolva nada na separação. Não faça essa confusão dos níveis. Não resolva por aqui, porque por aqui vai ter sofrimento. Volte à mente. Naquele momento, onde houve uma ideia, uma louca diminuta ideia, igual ele fala aqui, ó. Naquele momento, onde houve, introduziu-se na mente uma ideia diminuta e louca, que eu dei realidade. É nesse momento. Esse é o instante santo. Não tem outro. É só esse. É só agora. É só aqui. Nesse instante santo, eu volto à mente e relembro isso. Esse é o exercício do livro inteiro. É a gente se reconhecer na mente. E às vezes é complicado a gente pensar e se reconhecer. O que é isso? Me reconhecer na mente. Gente, é isso. É parar. Relembrar essa diminuta ideia. Não aconteceu. Então, eu só posso rir. Mas o rir aqui é um riso de alegria por não acreditar nisso. Não um riso de, nossa, está acontecendo um monte de coisa ruim aqui na minha vida, mas eu vou rir, tá vendo que a gente já volta para outro nível. A gente já reinterpreta em outro nível. O riso aqui é um riso de alegria, de não pode haver isso. E essa é a certeza que a gente tem que ter na mente. Porque não adianta eu repetir igual papagaio. Não houve separação, não houve separação, não houve separação. Não, é viver a cada instante, relembrando. Não houve mesmo separação. E esse é o convite desse livro, e é o convite nosso para que a gente tenha isso em mente em tudo que a gente for praticar no nosso dia a dia. E eu acho que a gente pode parar aqui nesse parágrafo. Será que falta pouco? Vocês querem continuar ou para por aqui um pouquinho? O que você acha, Lídia? Então, Kétia, eu acredito que a gente pode fazer a segunda parte quinta-feira. Pode, né? Eu também acho, mesmo porque esse capítulo é muito grande. Então, assim, a gente pode até voltar nos principais, dar um resuminho e terminar, né? Para ficar mais. Porque eu acho que ele é muito grande, ele é muito complexo. Então, é bom a gente até, quem puder, dar uma relida com tudo que foi falado aqui, reler, porque, gente, a gente entender isso, onde que está a correção, é o que esse livro fala, só existe um problema e só existe uma solução. Tudo que a gente for ler aqui vai falar isso. O único problema é esse, eu pensei em me separar. E a única solução é, eu tenho certeza que eu não me separei. E viver isso. Então, eu vou finalizar a gravação e quem puder ficar para a gente conversar, tá? Aí a gente conversa sobre isso e a gente termina ele na quinta-feira, no mesmo horário, 7h30. Tá bom? Um beijo para vocês.